Boa noite a todos, me chamo Carlos Amorão de Freitas, sou aluno de iniciação científica do professor Dr. Fábio Rodrigues de Oliveira, na modalidade ProBIC Unifap. Nosso trabalho é intitulado Potencial Antimicrobiano de Amidas Graxas oriundas do óleo de carapa guianensis. Dando uma breve introdução ao tema, as amidas graxas são compostos orgânicos nitrogenados obtidos através do ácido carboxílico, obtendo em sua constituição de 16 a 24 moléculas de carbono, possuindo ligações insaturadas ou não, ainda contendo moléculas de amida que conferem à molécula o seu potencial antimicrobiano. Desta forma, os óleos ricos em ácidos graxos são os melhores candidatos à elaboração de amidas graxas, por conterem as melhores concentrações de ácido palmítico, oleico, esteárico e araquidônico, como é o caso da carapa guianensis, popularmente conhecida como andiroba. Portanto, o estudo dessas propriedades antibacterianas dessas amidas graxas de óleos vegetais devem ser realizados frente a bactérias gram-positivas e gram-negativas, como é o caso do nosso objetivo geral, a exploração da atividade antimicrobiana das amidas graxas produzidas a partir do óleo de andiroba e nossos objetivos específicos, a obtenção de amidas graxas a partir do óleo de andiroba por catálise enzimática, a avaliação das características físico-químicas dos óleos de andiroba e de suas amidas graxas correspondentes e bem como a determinação da concentração inibitória mínima e bactericida mínima das amidas graxas frente a bactérias de interesse clínico e alimentar. Para a metodologia, bem como a obtenção dos óleos de andiroba, preparo das amidas graxas e análises físico-químicas, os óleos foram cedidos pela pessoa do professor Dr. Rilon Ferreira no laboratório de biocatálise da Unifap, garantindo então, pelas normativas do Instituto Adolf Lutz, a estabilidade, confiabilidade e idoneidade das amostras, desde o início do seu processo extrativo até o final de obtenção das amidas graxas, todos regidos pelos mais altos parâmetros da legislação brasileira. Na avaliação da atividade microbiana dos óleos das amidas graxas, temos a avaliação da atividade através de micro-organismos cepas ATCC de Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, cedidas pela Fiocruz, todos mantidos em agar nutriente a temperatura ambiente até que a data de ativação chegasse do experimento. Na ativação das cepas, foi utilizada placas de agar Miller-Hinton que favorecem o seu cultivo, bem como a sua amostragem e suscetibilidade antimicrobiana. Para isso, os micro-organismos foram incubados a 37 graus Celsius por 24 horas, induzindo então o seu estágio de crescimento exponencial. Para o preparo do inóculo, foi considerada de 3 a 4 colônias, retiradas da placa de cepas ATCC e homogeneizadas em tubo do tipo Falcon contendo caldo nutriente, levados então até a leitora de ELISA até que se alcançasse a concentração de 0,5 da escala Macfarlane, que concerne a concentração de 1 × 10⁸ unidades formadoras de colônia por ml. Com o inóculo ajustado, passou-se para a etapa de ajustar a concentração das amidas graxas, onde, por diluição seriada, considerando o ponto de partida as amidas graxas em seu estado mais alto de concentração, diluídas em DMSO a 0,01% para possibilitar a análise do perfil antimicrobiano, partindo então como ponto para as diluições seriadas de concentrações de 500 microgramas por ml até a menor, de 15,6 microgramas por ml. Para a determinação da concentração inibitória mínima e concentração bactericida mínima, foi realizado com o auxílio de uma placa de 96 poços tipo ELISA a retirada de alíquotas de 100 microlitros do inóculo ajustado e 100 microlitros da concentração desejada a ser testada das amidas graxas de carapa guianensis, incubadas a 37 graus Celsius durante 24 horas para contribuir o seu estágio de crescimento exponencial. Então, após o crescimento na placa de 96 poços incubada, foi passada então para o plaqueamento com uma alça calibrada, retirando 10 microlitros de cada poço da placa de 96 poços, incubadas e plaqueadas em placa de 3 setores, divididos por linhas paralelas, que então foram novamente incubadas a 37 graus Celsius para 24 horas, evidenciando o crescimento microbiano ou, caso de perfil antimicrobiano, a ausência desse crescimento. Para os resultados e discussões, temos que o óleo cedido pelo laboratório de biocatálise seguiu todos os parâmetros da legislação brasileira, bem como o índice de peróxidos, grau de oxidação, índice de refração e índice de acidez, todos dentro dos parâmetros especificados e aceitos. Para a concentração inibitória mínima, as placas de agar Miller-Hinton não apresentaram inibição microbiana, pelo contrário,
todas apresentaram um crescimento de Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, necessitando então de um aumento da concentração das amidas graxas a um ponto de que seja superior à maior concentração utilizada na amostra, 500 microgramas por ml. Resultado não foi diferente para a concentração bactericida mínima, onde também não se obteve resultados até a microdiluição de 10 a menos 3, necessitando também de maiores concentrações de amidas graxas para a obtenção de parâmetros mais específicos. A maior concentração de Carapa guianensis, a andiroba, não apresentou resultados favoráveis à atividade antimicrobiana. Entretanto, as amidas graxas também já apresentam, em literatura, resultados positivos para a atividade antituberculítica, como é o caso das testadas por Dioca. Então, há o precedente de que a atividade antimicrobiana das amidas graxas é presente e que pode ser utilizada em novos produtos farmacêuticos e insumos alimentares, como é o caso da Carapa guianensis também, caso seja adequada a uma concentração maior. E também, como descrito em literatura, o óleo de andiroba já possui uso tradicional brasileiro, tanto para diversas enfermidades, como é o caso da Tunga penetrans, chamado bicho do pé, como uso repelente e diversas outras atividades que também são empregadas o uso da Carapa guianensis. As concentrações determinadas não conseguiram definir o perfil antimicrobiano do óleo das amidas graxas de Carapa guianensis, a andiroba, necessitando de ajustes na sua concentração para que resultados mais evidentes sejam coletados, servindo então este trabalho como uma revisão de literatura que permite a novos trabalhos serem feitos com um ponto de partida de 500 microgramas. Essas foram nossas referências e muito obrigado.